Ricos de propósito ou ricos de propósito? Parece jogo de palavras, mas não é. É a dobradinha perfeita para quem precisa aprender a lidar bem com o dinheiro, organizar suas finanças e pensar em resultados econômicos responsáveis, rentáveis, palpáveis. Tornar-se rico propositalmente não é pecado, e ter propósito para o dinheiro é segredo do sucesso. Quanto mais nos empenharmos em ganhar dinheiro, dando a ele a finalidade correta, mais estaremos sendo provedores do reino e realizados profissionalmente. Convidamos Audrey Barnesch para dar-nos um ensinamento para destinarmos as nossas riquezas do reino que passam por nossas mãos. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês estarem aqui. E é um prazer enorme também receber esse convite do pastor Jackson, né? E é muito bom estar aqui entre pessoas assim tão competentes e que têm falado tanto também. Só iniciou, né? Tem 2 dias inteiros aí. Só que o pastor Israel, a gente conversou um pouquinho, ele disse, nossa, a gente meio que copiou, né? Mas é o mesmo espírito, eu tenho certeza disso. E o tema da minha palestra, na verdade, eu trabalho com dinheiro, né? Trabalho com investimentos financeiros. Mas a grande verdade é que eu não trabalhei sempre no mercado financeiro, né? E eu precisei aprender isso, porque a grande maioria de nós, eu acredito, né, que nós não aprendemos a cuidar do dinheiro. Na verdade, o brasileiro é muito bom de trabalho. Ele é assim, né? Faz tudo. Só que não aprendeu a cuidar do dinheiro. Claro, nós viemos de uma época, né, de muita inflação e aprendemos a consumir muito e não cuidar do dinheiro. E o que Deus vem falando ao meu coração e também do meu esposo, né? Eu sou pastora também, especialista em finanças. E eu falo também porque parece que é a pastora e a especialista em finanças, né? É a tal da dicotomia. Mas, na verdade, eu sou pastora e especialista em finanças, porque Deus me criou para isso. Só que eu comecei no mercado financeiro em 2005. Vamos ver se eu consigo trocar aqui. Eu ia explicar ricos de propósito, mas a introdução aqui, né? O Micael já falou da dobradinha, porque, de fato, ele tem um duplo sentido. E eu vou explicar o que aconteceu na minha vida. Eu, em 2005, comecei no mercado financeiro. Eu não conhecia nada de finanças de investimentos, mas eu comecei a trabalhar desde muito cedo, desde os 13 anos de idade, numa empresa da minha família. E a empresa da qual eu trabalhava, eu fui emancipada aos 16, né, para cuidar de um negócio da família. Só que a empresa, ela era do setor de fotografia. Então, eu trabalhava em laboratório, fazia aquelas fotos no quarto escuro, sabe? Já vinha do meu avô isso. Então, ele veio da Alemanha, eu tenho cidadania alemã, meu sobrenome original não é o Barnesch, né? Barnesch é do marido, né? O meu de sangue é Hermann, bem alemão. E eu trabalhei nessa empresa do meu pai, claro, e nós tivemos 4 empresas, 20 funcionários, só que ela chegou num momento onde a fotografia, né? Quem conhece uma loja de fotografia hoje? Poucas. Você tem que pensar onde você vai, de repente, imprimir uma fotografia. E nós tínhamos um laboratório que imprimia assim para toda a região, né? Atendia profissionais, também fazia todo esse serviço. E aí, em 2005, claro, entrou uma crise financeira, uma crise no mercado, né, de fotografia. E eu precisei fazer uma escolha. Eu disse, gente, o que eu vou fazer? Na época, meu pai ficou muito doente também. Nós conseguimos, resumindo, né, vender a empresa. E o meu marido já trabalhava numa corretora de valores. E aí eu disse, gente, que mundo é esse? É como se eu meio que conheci Jesus, conhecendo o mercado financeiro. Eu disse, que história é essa? Como é que é multiplicar dinheiro? É assim e tal? Porque eu sabia trabalhar, sabia produzir dinheiro, mas não conseguia multiplicar. E aí, é uma loucura, né? No mesmo ano, em 2005, eu e meu marido assumimos uma igreja. E a nossa primeira igreja assumimos juntos, né, como pastores.
E aí eu falei, gente, eu orava e disse, Deus, as peças não estão encaixando. Porque o mundo financeiro é uma voracidade, uma ganância por ficar rico. E contrariando muitas vezes aquilo que eu cria. Então, eu via dois grupos. Um grupo do qual eu apacentava pessoas, às vezes, com o verdadeiro sentido da vida, porém sem inteligência financeira. E aí, eu, na minha empresa, era contratada muitas vezes por pessoas que tinham muitos recursos, queriam até melhorar, né, a forma de administrar, porém, sem um propósito. Pessoas infelizes e muitas vezes até miseráveis no seu interior. E eu falei, Senhor, não estou entendendo, não consigo fazer encaixar as peças, só que Deus sabe, né? Ele sabe como encaixar as peças. E a gente vai passando, e eu entrei nesse mercado, eu comecei, assim, vamos falar, eu ganhei um prêmio do Sebrae, e eu dizia, mas isso está parecia contra, né? Porque eu ensinar as pessoas a multiplicar o dinheiro, mesmo que isso fosse contra, parecia uma dicotomia mesmo, né? Liga a chave, desliga a chave, como o pastor falou, né? E aí, eu disse, não, o Senhor vai me mostrar. E Deus me deu um sonho de como que uma pessoa, eu comecei também a analisar, e Deus me mostrou como seria, como é que as pessoas, como é que são, como é que se comportam, porque se você pegar, a gente tem como fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E ver o comportamento, e ver o sentimento, e ver como é que elas se comportam, e ver como é que elas, diante das situações, como é que é a vida. E a gente vê alguns padrões se repetindo nas pessoas que, de fato, fazem uma diferença no mundo. E aí, o que Deus me falou, o que Deus me mostrou, e o que a gente vê em pessoas de sucesso 100%, não é só as que sabem multiplicar o dinheiro, porque isso eu via muitas pessoas multiplicando o dinheiro, tendo bens, tendo recursos, porém infelizes, porque lhes faltava uma inteligência espiritual. Ou pessoas que emocionalmente elas botam tudo a perder. O que acontece? Sabe de propósito, entende de vida financeira, mas emocionalmente. No mercado financeiro a gente usa uma expressão que fala efeito manada, né? Que as pessoas começam a vender desesperadamente seus ativos e começam a se desfazer muitas vezes de bens ou de negócios porque ficam desesperadas e faz o que todo mundo está fazendo e não sabe por que está fazendo, mas está seguindo a manada. Então nós precisamos desenvolver o espiritual, o emocional, o financeiro para ser um ser completo. Não adianta eu só falar de dinheiro, eu só falar de finanças, nós precisamos ser um ser, né? Nós somos criados assim. Então eu quero falar do primeiro, da inteligência espiritual. Nós precisamos resgatar a verdadeira riqueza. O seu dinheiro, as suas finanças, elas servem para fazer justiça nessa terra. Esse é o propósito de você ter dinheiro. O seu dinheiro, os seus recursos, seus bens, tudo, não é seu, né? Nós somos mordomos, vamos falar assim, eu nasci para ser uma operadora financeira dos projetos de Deus nessa terra. E eu não posso me perder. E é onde muitas vezes as pessoas têm se tornado infelizes, porque elas buscam o seu propósito. Só que eu preciso buscar o propósito de Deus e usar os meus recursos, o meu dinheiro, como Deus quer que eu use ele. O segundo tripé, vamos falar assim, né, de uma pessoa que ela tem, não trocou, que ela tem uma vida, um ser completo, é o emocional. Inteligência emocional, que é um povo que começa do zero e prospera aonde estiver, é o judeu. E eu não estou falando aqui de judeus, estou falando do povo de Deus que recebeu promessa, dos hebreus. E claro que eu também sei que não é todo judeu que é rico, eu falo muito disso, né? Porque existe um mistério, existe um segredo, existem hábitos. E o equilíbrio emocional deles faz eles ter dinheiro. Porque se a gente vai em Israel, você chega lá, eles são cercados pelos inimigos, né? E eles estão lá, equilibrados, sabendo o que fazer, porque eles têm o quê? Uma promessa. Eles sabem, eles não olham para as circunstâncias, sabe? O boleto de amanhã,
Eles não olham para isso, eles olham para a promessa, lá um pouquinho mais na frente. E nós precisamos desenvolver essa mentalidade de longo prazo, que é uma mentalidade de Cristo. Porque as nossas coisas, elas são muito... O tempo é passageiro, passa muito rápido, mas eu não posso ser negligente, né, com as coisas de Deus. Eu considero 4 valores que os judeus eles têm. Na verdade, até tem uma mentalidade, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Hutzbah, né? Bem, Hutzbah, que é a mentalidade do judeu, que ele diz o seguinte, que quanto mais fracassado, mais perto do sucesso ele está. E eles falam muito de fracasso, porque eles acreditam que o fracasso, ele encurta caminho para o sucesso. E a nossa cultura, se a pessoa fracassou, faliu, ela fica lá, né, meio que intimidada. E o Hutzbah não aceita não como resposta, é uma ousadia. Eles procuram o quê? Uma solução para os problemas do mundo. Então, como é que acontece, né? Os jovens em Israel, os homens, eles prestam 3 anos, parece, de serviço militar, as mulheres 2, e depois eles vão 1 ano dar uma volta no mundo para ver a realidade das pessoas, e aí voltam para então fazer o quê? Iniciar uma faculdade, começar a estudar. Só que eles já vêm com aquela ideia, lá tem um problema, eu vou achar uma solução. Muito diferente, talvez, da nossa criação, que a gente ensina, né? Ou a gente vê isso, pessoas que têm cursado faculdade, terminam a faculdade, entregam o diploma, às vezes, para o pai, para o avô, olha, você queria que eu fosse advogada? Porque não era o que ele queria fazer, não era o propósito da vida, né? Então, existe uma formação diferente. Eu já vou falar sobre a educação de filhos aqui em relação a dinheiro. Mas o judeu, ele pratica o quê? Valores, amor. Eu amo, não porque a outra pessoa merece, mas eu amo porque amar é dar. A raiz no hebraico, a Hava, significa dar, doação. Jesus, doação, amor. É a expressão máxima. Então eu não amo porque a pessoa merece ser amada. Ninguém merece. Mas eu preciso amar. O outro valor, né, vamos falar assim, que eles praticam muito é a alegria. Então não importa, eu posso até estar em luto, mas eu vou me alegrar porque eu tenho uma promessa. Alegria constante. O outro valor dos judeus, que eles praticam muito, gratidão. A gratidão, ela é assim o antídoto para o egoísta, para o egocêntrico, né? Então, hoje já até tem pesquisas que você ficar um tempo em gratidão. A palavra já fala, né? Nós já vemos a forma, o processo, como é que a gente tem que lidar no dia a dia. A diferença é que o judeu acaba fazendo isso, ele passa de geração para geração e isso acaba não se perdendo. A gente vê muitos sábios, né, de Israel fazendo esses ensinos para os filhos principalmente. E um outro valor muito praticado é o quê? Perdão. É muito interessante que perdão, na verdade, a palavra doença, no hebraico, é uma letra a menos da palavra perdão. E nós já sabemos que o que não se resolve na mente se converte em enfermidade no corpo. E eu ouso dizer, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu vou pedir da ajuda de vocês. Você acredita que uma pessoa que não perdoa, ela não consegue ganhar dinheiro, não consegue prosperar? É fato. Pensa nos teus negócios. Às vezes, o filho não perdoa o pai, porque briga de família, seja lá o que for. O que acontece, né? Não perdoa o sócio que abriu uma empresa do mesmo ramo. Não perdoa o funcionário por isso, por aquilo. Se nós não estamos bem emocionalmente, nós não prosperamos. Ou se prospera, logo se perde tudo. Logo, porque não tem uma direção. E nós não precisamos ser iguais a ninguém, né? Você tem uma marca real. Amém? Então, vamos aqui. Inteligência financeira. Você precisa entender o jogo do dinheiro. Ah, mas eu nem gosto disso. Quem cuida é o meu marido, a minha esposa. Por mais que você diga que você não entenda, você sofre os efeitos dele. Se você fala assim, eu não, deixa isso, é igual ao mundo espiritual.
pode dizer que não tem conhecimento, não sabe ou não acredita, mas você tem os efeitos de um mundo espiritual. Então eu preciso saber, eu preciso entender, né, qual é o jogo do dinheiro, eu preciso saber, eu vou falar um pouquinho mais aqui já, depois dar umas dicas bem práticas, né? O sistema financeiro atual é contra a palavra de Deus, porque ele não permite que você gere riqueza. E nós sabemos que Deus deseja, né, que nós sejamos bons administradores. Então eu preciso entender, eu preciso ter uma inteligência financeira. Quem teve na Bíblia uma inteligência financeira assim, fantástica? Eu posso falar aqui de José, mas o que José fez? Ele primeiro teve um sonho. Deus deu para ele uma visão, uma inteligência espiritual. Depois ele passou por perseguição, por calúnia, né? Inteligência emocional muito bem desenvolvida. Quando ele se tornou o governador, o que aconteceu? Ele entendeu, ele teve uma estratégia, uma solução para o tempo de crise, de guardar 20%, né, de grãos cereais, que foram fundamentais para cuidado, para remir, né, até as finanças, para abençoar a sua própria família naquele tempo de crise. Ele entendeu até ciclo econômico, vamos falar assim, porque a economia tem ciclos econômicos, tempos bons, tempos ruins, né? Tempos de estar em cima, tempos de estar embaixo, e eu tenho que estar preparado por esses momentos. E José foi um exemplo de quem soube governar. Agora a minha pergunta é: você nasceu para governar, fazer justiça também através do seu dinheiro, mas como é que está a vida dos que nasceram para governar nos dias de hoje? E eu posso falar aqui de vida financeira, porque de fato é minha especialidade. Mas às vezes nós, por não ter esse entendimento, nós vamos no efeito manada. Numa pressão vendemos tudo, nossos ativos. Num momento de dificuldade a gente se desespera. Então eu preciso desenvolver, ou larga tudo, porque, né? Mas eu preciso ter o quê? Entender que eu nasci para governar. Então eu quero dar 7 conselhos práticos para vocês. Quem quiser, claro, pode anotar. Depois acho que vai ser enviado, né, também a palestra. Mas descubra a sua marca real. A grande verdade é que José, pela intimidade que ele tinha com Deus, Deus o revelou a sua marca real. Ai, filho, quer dizer que nós vamos se prostrar diante de ti? Deus às vezes não mostra todas as peças do quebra-cabeça, mas vai fazendo sentido. E você vai tendo certeza. Pode parecer uma grande loucura, mas se Deus falou com você, então está tudo certo. E aí eu coloquei depois, consulte Deus. Por quê? Consulte Deus os próximos passos. Porque às vezes Deus te deu uma empresa missional, um negócio, e você pensa, legal, Deus me deu, Deus abençoou. Chamou o pastor no dia para orar na inauguração, e depois, no dia a dia, como é que você faz? Consulta Deus. Tem conta para pagar? Deus. Você faz parte desse negócio. Esse negócio, na verdade, é teu, não é meu. Então consulte Deus os próximos passos. Saia dos bancos. Falei aqui, se você quer você governar, você tem que sair do sistema financeiro. Porque a grande verdade é que os bancos hoje, o que eles fazem? Altos lucros, só que não cai esse lucro no seu bolso. Então hoje a forma mais democrática, vamos falar assim, para você investir o seu dinheiro é através de corretora de valores. Você pode investir inclusive em bancos pela corretora de valores. Você paga menos taxas, né? Você tem melhores investimentos. Então a corretora seria o caminho. Sai do banco e faz o quê? Porque a grande verdade é que pela nossa educação, o que a gente aprendeu? Vai no banco que é seguro. Só que existe algo chamado Fundo Garantidor de Crédito, que ele protege o seu capital até 250 mil. E se tiver tudo num banco só, você corre mais risco do que se estiver diversificado através de uma corretora de valores. Tenha outra fonte de renda. Você precisa criar uma renda passiva que ela sirva os teus propósitos. Os propósitos de Deus, obviamente, né? Mas que você financie o propósito de Deus.
Porque isso é natural do ser humano. Você vai trabalhar, linha azul aqui, né? Só que você perde produtividade ao longo do tempo. E se você todo mês investir um valor, todo mês separar um valor, como que uma conta para pagar, você vai fazer o quê? Ter uma outra linha ali, que é uma verdinha de cima, que é a mescla, né, do seu trabalho. Eu digo, trabalho é a bênção de Deus, investimento é o fermento. Então, você precisa fazer o quê? Que você não tenha uma queda drástica, muitas vezes. E, claro, se você investir, se você começar a multiplicar, você vai fazer o quê? Você vai antecipar, muitas vezes, diversas realizações. Falei de diversificação. Salomão é um exemplo de um homem que sabia diversificar, né, os investimentos, tinha fonte de renda de tudo quanto é lugar. Seja generoso. John Maxwell, ele fala o seguinte: quanto mais dinheiro você ganhar, mais generoso você deve se tornar. Então, ele teve uma experiência muito chocante, porque no frio da Europa, ele foi um grande avivalista, né? E o que ele fez? Ele viu uma pessoa passando frio, botou a mão no bolso, não tinha nada para dar, casaco, e um homem de Deus, o Espírito Santo falou com ele: John, você não está sendo um bom administrador dos recursos, porque as pessoas do teu redor, elas estão passando necessidades. E aquilo foi um divisor de água na vida dele, por quê? Porque ele falou assim: a partir de agora, eu vou me comportar diferente em relação a dinheiro. E ele até dá vários conselhos, né, em relação a dinheiro. E o que é interessante falar em relação à generosidade é que as pessoas que são generosas são de fato as que têm governo sobre as finanças. Elas têm governo, não é o dinheiro que domina, mas é você que domina, né? E o que o John Maxwell, ele trouxe um grande avivamento, né, o avivalista, mas nós precisamos remir as finanças, trazer um grande avivamento para as nossas finanças, para os nossos negócios nos dias de hoje. Não só avivamento dentro dos templos, não só avivamento nas praças, dentro da casa, mas na vida financeira. O reino tem que se manifestar na vida financeira. Ensine seus filhos a lidar com o dinheiro. Aqui, né, já dei uma pinceladinha, porque judeu é bom nisso, de passar as informações, mas nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, olha só, se você ensina, ele é a nossa cópia, né? Aqui já teve quem falou assim, dos filhos, eles vão copiar comportamentos. Nós somos frutos, muitas vezes, da vida financeira do que a gente aprendeu. Mas você está tendo a oportunidade de mudar aqui, nesse encontro de GPC, até a sua relação com o dinheiro, tá? Eu fiz aqui no começo do ano, teve uma brincadeira, né? Como é que eu estava em 2019, em 2009, 2019, e a gente fez lá na empresa em relação ao dinheiro, né? Então, imagina, você investiu em dólar a 2,33 em 2009, 3,92 agora, pelo menos estava no dia 1º de junho, quando eu fiz a palestra, né? Na poupança, 10 mil reais teriam se tornado 19.579,65. Gente, poupança não é investimento. Sabia que em 1861, na época colonial, foi criado a poupança e ela rendia 6% ao ano. Hoje rende menos. E a gente fala lá na empresa que a gente investe com 200 anos de atraso, a maioria do brasileiro. Então, tira da poupança. Não ensina seus filhos, porque a gente deixa na poupança, porque o nosso avô investiu na poupança, porque o nosso pai investiu na poupança. Só que hoje tem investimentos melhores, opções melhores para você rentabilizar, porque senão você vai trabalhar. Você vai trabalhar para pagar a conta e não vai dar, e nunca vai dar. Mas se você criar um caminho de financiar o propósito, trabalha muito, não é para não trabalhar, mas você pegar uma parcela e você direcionar para o seu propósito. Claro que eu creio que Deus faz a moeda aparecer na boca do peixe, né? Quando Deus quer, vai ter sobrenatural. Só que eu não posso negligenciar a administração que Deus deseja que eu faça. Amém? Você, né? Como é que é a parábola dos talentos? Você precisava ter botado para render. Então, aqui tem um outro exemplo, Netflix, claro. Nós conseguimos hoje investir em empresas como Dólar, Netflix, na própria Bolsa Brasileira
vamos falar assim, com correlação, né? Mas você investe na nossa bolsa em ETFs, que são títulos seguros, pode ter até fundos em relação a dólar, não dólar físico, né, na carteira. Então, hoje tem diversas opções de investimentos. Ah, mas passou, né? Aquele slide já tinha passado. Mas vamos projetar uma possibilidade para os próximos 10 anos? Olha o que pode acontecer, sendo bem otimista, porque a poupança nem está rendendo 0,5%, ela rende 0,37%. Só que, claro, como a gente não sabe como vai estar a economia para os próximos 10 anos, a gente foi um pouquinho otimista aqui, R$1.000, colocou lá e deixou. Não mexeu nada, 163 mil. Vamos pegar um outro exemplo aqui, né, de renda fixa e bolsa de valores, que foi o que rendeu a média dos últimos 10 anos. Você vai ter quase R$500 mil. Se você investir, me lembrei agora, R$500 por mês, em 30 anos, pensa isso, porque eu estou falando aqui de você ensinar os teus filhos. Em 30 anos, você vai ter juntado, acumulado, R$534 mil. Basicamente, uma renda vitalícia de 2.850. Eu sei de cor porque eu uso esse termo bem redondo para ficar fácil, né? Aí eu decoro ele ficou fácil. Então, às vezes eu não preciso de muito, eu só preciso de ter um propósito. Eu só preciso de saber que o meu dinheiro vai servir. É muito interessante, porque nessa dinâmica que eu vivia, me parecia que as peças não fechavam. Hoje eu trabalho na empresa onde uma pessoa chegou outro dia e falou assim, eu quero falar com aquela moça lá, que ela é pastora. Até porque, eu vou mostrar aqui, eu tenho um canal no YouTube, vocês me sigam lá se querem aprender mais, tá? E lá eu ensino como fazer, eu faço live toda semana, mostro como faz, falo de propósito, falo que Deus, Ele é o dono de tudo, que você precisa aprender a administrar, não negligenciar. Então, falo um pouquinho diferente do que vamos falar os canais hoje, fala sobre finanças, né? Mas foi o que Deus fez. Ele uniu, né? Vamos falar assim, se existia diferença para mim, para Deus nunca existiu. Então, antes eu era uma Audrey, a pastora, a outra Audrey. Não, agora, depois, vamos falar assim, de um tempo para cá, eu entendi isso. Eu disse, eu sou uma pessoa só. Hoje, uma pessoa me procurou, na verdade, até ontem me mandou uma mensagem, Audrey, eu quero te agradecer, porque ela só trocou o investimento da poupança por um outro investimento tão seguro quanto na corretora, né? E a rentabilidade, que claro, é um valor alto, né? E ela já falou assim, Deus me tocou, eu vou investir num projeto que eles têm para fazer como se fosse um restaurante comunitário, que a gente tem no Mevan, mas aí à tarde vai ser aulas profissionalizantes, que já era um sonho. Ou seja, o recurso bem investido, multiplicado, financiando o projeto de Deus, tirando a injustiça, porque são pessoas que moram na rua, né? Então, é um exemplo do que, de repente, quando você administra melhor, quando você aprende a multiplicar, né? Porque Deus quer que a gente administre bem, do que pode acontecer. Então, eu agradeço, né, esses 30 minutos aí que foi me dado, e que vocês possam me seguir também nas redes sociais. E vou estar já fazendo uma propaganda aqui. Eu coloquei aqui até um lembrete, porque eu ia esquecer. Que é uma masterclass no dia 25/6. Eu farei ao vivo pelo canal do YouTube. Então, quem quiser acompanhar, divulgar para os amigos aí, tá? Fica o meu convite também, agradeço. E vou estar presente em todo o evento, se vocês precisarem conversar comigo, estou à disposição. Que Deus abençoe.